Boa noite a todos e todas que se juntam a nós para essa live de hoje. Prazer nós estarmos juntos. Hoje eu estou num ambiente diferente. Vim aqui para a cozinha de casa, mas fica mais à vontade. Saí um pouco do escritório porque eu tenho passado muitas horas por lá. Vai ser um prazer nós estarmos juntos aqui para essa live, para explorarmos um pouco mais o ambiente, as realidades que envolvem essa pandemia que está mudando a rotina de todos nós, e acredito que será um tempo bastante rico para todos nós nesse nosso encontro aqui. A nossa conversa com o Marcelo, que daqui a pouco deve entrar, vai ser muito legal, muito bacana. Marcelo Renan, bem conhecido de nossa igreja, de todos da nossa igreja. Aqueles que porventura vão participar conosco que não são, terão o prazer de... não são da igreja, vão ter o prazer de conhecê-lo. É um profissional extremamente dedicado. O meio ambiente é um dos campos de aprofundamento dos seus estudos. E nós vamos explorar um pouco hoje essa questão do Covid-19, né, o coronavírus, e se há alguma relação do que estamos vivendo com o meio ambiente, se o meio ambiente afetado como tem estado é um fator de piora para as questões de enfermidade. Então será extremamente rico. Bem, eu quero, aproveitando aí os que já estão conosco, eu quero dividir com vocês um pedido de oração muito especial. Esse pedido vem da nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, porque o pastor Sócrates, que é o executivo da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira, no dia 2, próximo passado, quer dizer, ontem, ele foi diagnosticado com positivo para o Covid-19 e teve uma piora séria. Ele precisou ser entubado para tratamento desse agravamento da condição respiratória. Ele já é uma pessoa de alguma idade, então eu convido você para não para se lembrar dele nas suas orações. Covid-19 é muito sério no caso, especialmente pessoas de mais idade, e ele então está hospitalizado na UTI, foi entubado hoje e precisa das nossas orações. Lembre-se dele então, pastor Sócrates é o pastor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira. Ok? Estou aqui aguardando o sinalzinho do Marcelo, que deve entrar em seguida, o quanto antes. Então, mais uma vez, não se esqueça de orar pelo nosso pastor Sócrates. Eu quero também, não é o tema, mas eu quero aproveitar enquanto o Marcelo ainda entra para a nossa conversa. Quero desejar que nós todos temos uma excelente noite hoje, debaixo das bênçãos de Deus, e quero fazer um breve comentário sobre o nosso caminhar como igreja nesse tempo de Covid-19 que tem mudado a nossa rotina. Não sei você, mas pessoalmente tenho experimentado muito, muito da presença de Deus, da graça de Deus. E percebido muito, de maneira especial, o modo como Deus tem... Deixa eu convidar o Marcelo aqui, que ele já está conosco. Deixa eu convidá-lo aqui para ele entrar. Está conosco. Tem experimentado de uma maneira muito especial assim o modo como Deus tem cuidado de nós. Tem aqui o Marcelo. Marcelo, só estou fechando a pequena mensagem aqui para todos. Tenho sido muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós através da vida dos irmãos, a fidelidade. A Fundação tem feito um trabalho fantástico de assistência às nossas crianças e às famílias por causa do compromisso de todos da igreja. Eu quero fortalecer o pedido de você ser um contribuinte da nossa fundação e também na vida da nossa igreja. Deus tem sido muito bondoso através de cada irmão e irmã,
Conseguimos fechar o mês de março nas questões das nossas finanças muito bem, graças a Deus. Temos uma perspectiva boa. Estamos, inclusive, agora, não sei se você já viu, mas nós estamos numa campanha para dentro da igreja agora, para identificar dentro do corpo de membros da nossa igreja e frequentadores aqueles que, porventura, precisem de algum apoio especial nesse momento. Uma vez que, para os de fora, nós temos usado o caminho da fundação e temos ajudado bastante gente. Então, muito obrigado a todos que estão sendo fiéis, estão contribuindo, estão conosco nessa caminhada. Mas vamos lá, que a nossa live hoje é com o Marcelo Renan, um amigo querido de muito tempo, e tenho o prazer de receber um pouco daquilo que ele conhece e nesse momento de crise aí da Covid. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo para a nossa live. Boa noite, Ziel, boa noite a todo mundo que está assistindo. Marcelo, a gente tem cerca de 1 hora para conversar, então eu vou me adiantando nas perguntas, porque aí, se sobrar tempo, a gente pode esticar um pouco a conversa, mas não perde as perguntas, que eu acho que elas estão muito interessantes para esclarecimento de todo mundo. Primeira pergunta que eu queria deixar para você responder é a seguinte. A palavra pandemia, ela definitivamente entrou no vocabulário, né? A gente tem ouvido e falado muito sobre pandemia. Exatamente o que é pandemia e também o que é uma endemia. São duas palavras relacionadas. Pode esclarecer para nós esses dois conceitos? Claro. Antes, eu queria só fazer um comentário. Desde 2002, mais ou menos, eu leciono uma disciplina na UVV chamada Medicina da Conservação. E é uma disciplina que trata dessas questões de saúde relacionadas às questões ambientais. Então, eu sempre ouvi falar de epidemias, de pandemias, eu sempre estudei um pouco as pandemias do passado, como elas aconteciam, por quê, quais eram as relações que elas tinham com as questões ambientais. Mas isso, para mim, sempre foi algo distante, porque ou era na África, ou era na Ásia, ou em algum lugar distante. Quando eu tenho 48 anos, então a gente nunca, nesse período, eu não me lembro de a gente ter passado uma situação como essa que a gente está passando agora, né? Houve outras epidemias, mas a gente começa, a gente se acostuma com as epidemias e elas viram endemias. Vou chegar na resposta da pergunta que você fez. Mas o que está muito marcante para mim é eu ver as coisas que eu sempre estudei nos livros acontecendo, né, dentro desse tempo todo. Então tem quase 20 anos que eu ouço falar, que eu vejo programas, que eu leio livros, que eu leio artigos científicos de algo que acontecia longe, e agora está acontecendo aqui com a gente, né? Exatamente. Então, tem sido, assim, para mim, não posso nem dizer que é uma grata satisfação, né? Uma infeliz satisfação, se é que isso existe, de eu ver as teorias daquilo que eu estudei acontecendo, né? Na prática, e eu tendo que lidar com essas questões e o que, assim, muito impressionado com o grau de falta de conhecimento que as pessoas têm e como que essa situação atual tem sido utilizada de maneira leviana por muita gente que está querendo ou tirar algum proveito, ou colher algum fruto político, seja o que for, em função de uma situação que é desastrosa, que é uma verdadeira desgraça. Então, Essa pontuação que você fez. Deixa eu te pedir um favor, Marcelo. Apresenta para nós aí o seu currículo, porque eu acho que isso é importante as pessoas saberem de quem elas estão ouvindo, que vão ouvir. tá E eu não certo. tenho isso em mãos para poder passar, eu te peço desculpas por isso. E gostaria que você, então, falasse sobre a sua formação. Sem problema. Eu sou médico veterinário. Alguns colegas brigaram comigo porque no convite está doutor em ecologia e não está escrito que eu sou médico veterinário, né? Isso é um problema mesmo, que todo mundo acha que eu sou biólogo, mas eu não sou biólogo. Eu sou médico veterinário. Eu me formei em Viçosa. Posteriormente, eu fiz o meu mestrado em biologia animal. Aí sim, eu fiquei um pouco biólogo. E depois, eu concluí meu doutorado em ecologia de ecossistemas em 2015.
E como eu falei, desde 2002 eu tenho estudado um pouco essas questões relacionadas às doenças infecciosas emergentes, que é o caso da Covid-19. Uhum. E eu tenho lecionado isso na universidade, na UVV, Universidade de Vila Velha, desde 2002, quando a gente criou essa disciplina, já preocupados, na época era da coordenação do curso, e a gente estava preocupado em como a gente poderia abordar as questões de saúde pensando no futuro, né? E aí Uhum. a gente optou por, ao invés de criar uma disciplina relacionada à clínica de animais silvestres, por exemplo, a gente preferiu criar uma disciplina que tratasse de epidemiologia, de doenças emergentes, de epidemias, das questões ambientais que envolvem as doenças, já prevendo que a gente estaria vivendo uma situação como a gente vive hoje. Então, eu tenho essa bagagem teórica, né, de ter que lecionar esse assunto, mas essa é a primeira vez, de fato, que eu estou vivendo um contexto de pandemia ou de uma epidemia onde isso me afeta diretamente, né? Eu tenho que ficar em casa, por exemplo, em função disso. Que coisa Sobre a triste, pergunta né? que, sobre a pergunta que você fez, a diferença entre pandemias e endemias e epidemias, as doenças infecciosas, quando elas acontecem, quando elas começam a acontecer e a gente detecta casos em algumas pessoas, a gente chama isso de um surto. Um surto é quando você tem alguns casos de uma doença em um determinado local. Quando o número de casos começa a subir, ele adota um certo e esse número de essa doença na população adota um comportamento de espalhamento, ela se torna uma epidemia. E aí ela rompe as barreiras geográficas e vai se espalhando. Quando ela salta de um continente para outro, ou mais de um continente, ou mais de dois continentes, ela se torna uma pandemia. E as doenças, as pandemias e as epidemias, elas tendem a seguir uma curva em que a gente tem uma progressão ascendente, chega um momento que a população vai se tornando imune, e aí a curva epidêmica começa a diminuir, até que o número de casos fique relativamente estável, aonde a doença pode desaparecer ou ela pode se estabelecer como uma doença na população que vai permanecer sempre. Então, essas doenças que se estabelecem e permanecem se tornam endemias, que são as doenças que são normais em um determinado lugar. Por Então, exemplo, seria o caso, por exemplo, no passado, quando nós tínhamos muito sarampo, por exemplo. exatamente, o sarampo era uma doença endêmica. E aí o governo fez campanhas de vacinação e conseguiu controlar a doença. E o número de casos caiu tanto a ponto da doença ser considerada controlada, né? Depois a gente pode até voltar no sarampo, porque a gente teve um problema com o sarampo recentemente, né? Uma reintrodução Verdade. do sarampo no Brasil. E quando a doença, quando a doença se estabelece na população e permanece com um nível baixo de casos, ela se torna endêmica. Mas nada impede que aconteça uma nova epidemia. Por exemplo, o dengue, a gente tem epidemias anuais de dengue. Todo ano no verão tem uma epidemia de dengue. Por Uhum. quê? Porque a gente tem um número de casos pequeno ao longo do ano, mas quando chega uma época mais propícia para a proliferação do mosquito, o número de casos aumenta. Uhum. E aí, quando chega uma época que o mosquito começa a ficar controlado, o número de casos diminui. E isso é esperado que aconteça anualmente. Nesse aspecto, vale considerar uma fala que muita gente está usando, né? Que é, mas o Espírito Santo tem 3 milhões de pessoas, a gente teve poucos casos com pouca gente morrendo. Então estão dando importância demais para essa doença e tal. Mas isso é um pensamento equivocadíssimo, porque a gente está assistindo a doença acontecer em outros lugares, com uma gravidade enorme, e a gente não pode pagar para ver. Uhum. Por isso que as medidas de contenção são extremamente importantes, né? Por isso que ficar em casa é muito importante, apesar de todos os efeitos negativos que esse isolamento social traz para a economia, para as relações sociais, para a cabeça das pessoas, porque tem muita gente ficando com
problemas na cabeça mesmo, psicológicos, psicossomáticos, porque estão se sentindo presas ou porque estão isoladas. Então, apesar disso tudo, ainda é a melhor estratégia. É a Uhum. única que a gente pode lançar mão hoje. Não tem Uhum. outra possibilidade. Então, se a gente quer minimizar o impacto dessa pandemia, a gente precisa respeitar as medidas que o Ministério da Saúde tem tomado. E a gente não pode se espantar porque se o Ministério da Saúde mudar de ideia de repente e adotar uma estratégia com algo mais ou com algo menos. Porque essas decisões são tomadas à medida que a doença avança. Então, é muito apropriado corrigir o rumo nesse processo, até que a Uhum. epidemia alcance o pico, diminua e se torne uma doença, ou de preferência que desapareça, né? Mas se ela se tornar uma doença endêmica, que ela não superlote os hospitais de uma hora para outra e deixe as pessoas sem atendimento. Esse que é o grande problema. Marcelo, isso que você falou me provocou uma pergunta que é o seguinte: até onde eu tenho ouvido as notícias e acompanhado, ao que tudo indica, nós estamos na fase da doença em que talvez em 10 ou 15 dias vão eclodir aí mais ou menos o número de pessoas que foram contaminadas e que a doença vai se manifestar. Ou seja, nós estamos no momento de cego, em que tem muita gente contaminada e nenhum sintoma. E, de repente, em 15 dias, 10, 15 dias, esses sintomas vão aparecer. Que é justamente a luta do governo para que esse número de contaminação não cresça muito rápido, porque, ao eclodir todos os sintomas, não haverá como socorrer todos. Você Isso. concorda que esse é o momento mesmo? É isso mesmo? A gente vai ter um aumento muito grande no número de casos agora, porque o governo não tinha condição de testar as pessoas com exames para saber se a pessoa tem ou não tem o vírus. E agora me parece que esse material chegou, esses kits para diagnóstico chegaram. Então é muito provável que a gente tenha um aumento no número de casos, porque vai se começar a pesquisar mais e vão encontrar. Né? Uhum. E a gente está nessa fase agora de que a gente tem transmissão comunitária, ou seja, não dá mais para saber aonde a pessoa pegou o Uhum. coronavírus. Isso significa que o vírus está na população e ele está se espalhando. Uhum. Quanto mais gente na rua, mais o vírus vai se espalhar. Quanto menos gente na rua, menos o vírus vai se espalhar. Mas na Holanda fizeram diferente, no Japão e tal. A gente não pode comparar realidades tão distintas. É muito provável que aqui no Brasil haja lugares em que nem o isolamento social seja possível de se fazer, Isso é principalmente verdade. em favelas, em comunidades onde as pessoas vivem num adensamento populacional muito grande, que é praticamente impossível você se isolar socialmente, porque as pessoas moram literalmente umas em cima das outras. Uhum. Então, provavelmente a gente vai começar a entrar numa fase em que o vírus começa a se espalhar nessas comunidades. Aí a gente vai ter um número de casos muito grande. Perfeito. Por duas razões. Uma, porque agora o vírus começa a se espalhar pela comunidade e também porque a gente vai ter mais testes sendo feitos, então a gente vai descobrir mais casos. Identificar os casos. Certamente você viu na notícia hoje, no jornal da nossa cidade, que uma igreja na Serra, uma pessoa Sim. contaminada foi hospitalizada e, quer dizer, existe hoje, nessa igreja, um número de pessoas alto que foi contaminada. A falta Uhum. desse cuidado de perceber a importância do isolamento social. O Exatamente. Marcelo, eu queria resgatar uma breve pesquisa que fiz para falar um pouco das pandemias desses últimos 20 anos que nós tivemos. Pelo menos tem três casos importantes. Em 2002, a síndrome respiratória, a epidemia de síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, muito famosa a Uhum. SARS, lá no sudeste da Ásia, foi causada por um tipo, inclusive, de coronavírus. Né? Sim. Em 2003, tivemos a gripe aviária, causada pelo vírus influenza tipo H5N5, transmitida de N1. aves para humanos, é isso? Também na Ásia. Em 2009, nós tivemos a gripe suína, do vírus influenza tipo H1N1, que está até hoje aí presente, causando problemas ainda hoje. Sim. Quer dizer, Se tornou endêmico. exatamente, tem três casos aí importantes nos últimos 20 anos. Né? Primeira pergunta Tem que eu mais faria para um. você...
Tem mais um que é a MERS, A que MERS. é que também aconteceu parecido com a SARS antes e que foi no Oriente Médio, proveniente do camelo. Tivemos também um episódio, especialmente na Europa, de uma bactéria também, né? Da E. coli, que teve lá alguns problemas, não chegou a se espalhar muito, mas foi sério por lá, não chegou por aqui. Aí a gente entra em contato, Marcelo, tanto com essas palavras como endemia, epidemia, pandemia, bem como também com esses nomes desses vírus, H1N1, H5N1, o coronavírus. Você poderia nos traduzir um pouquinho o que significam esses nomes? Uhum. Bom, os vírus recebem nomes bastante curiosos às vezes. O coronavírus tem esse nome porque quando ele foi observado a primeira vez por microscopia eletrônica, se viu que a gente só se conseguia ver uma imagem bidimensional do vírus. Então é como se você estivesse vendo ele de frente, assim. E ele é redondo com uma coroa em volta. Por isso que o nome dele ficou coronavírus, o vírus coroa. Não é vírus dos coroas. Então você pode ficar tranquilo, beleza? Embora É seja grave coronavírus por para causa nós, de os coroa. coroas, eu coloco nós, porque você está no barco, tá bom? Não vem não, que eu uso barba só para dar credibilidade, mais nada. Mas eu sou muito Entendi, jovem. entendi. O, então, o coronavírus tem esse nome porque ele tem essa estrutura em forma de coroa. Os vírus de gripe, eles recebem essa denominação, na verdade, eles se chamam vírus influenza. Mas existem inúmeros vírus influenza. E essas letrinhas H e N são duas proteínas que tem na superfície dos vírus influenza, chamadas hemaglutinina e neuraminidase. E elas recebem números de acordo com a sua estrutura. E cada vírus pode ter hemaglutininas e neuraminases diferentes. Então, o H5N1 tem a hemaglutinina 5 e a neuraminidase 1. E como ele surgiu a partir da recombinação de outros dois vírus em aves, então ele pegou a proteína H5 de um vírus e a proteína N1 de outro vírus. E isso se misturou num vírus novo, numa nova cepa. Então, ele se tornou o vírus H5N1. Assim como o vírus de gripe humana é o H3N2. O vírus da gripe suína é o H1N1. Então, de acordo com a recombinação genética que esses vírus sofrem, eles vão recebendo essa nomenclatura de acordo com essas letras. Beleza, beleza. Que nomezinhos estranhos, hein? Deixa eu ir para uma pergunta aqui que acho que é bastante interessante, mergulhando na temática do meio ambiente, né? Nesse período aí dos últimos 20 anos, também foi um período que se agravou muito a questão do meio ambiente. Muitas falas sobre os cuidados, porque o meio ambiente vem se esgotando, vem sendo muito machucado. E nós tivemos aí, eu citei três, você acrescentou mais uma, a gente lembrou mais de uma na Europa, quer dizer, circunstâncias em que nós, seres humanos, corremos bastante riscos por causa de vírus que se proliferavam sem controle. A gente pode dizer que uma pandemia tem algum relacionamento com o meio ambiente? Completamente. Na verdade, todas as doenças infecciosas, elas têm sempre três fatores importantes. Um é o agente infeccioso, que é o agente causador. A outra é o hospedeiro e a outra é o ambiente. Então, sempre o ambiente influencia na ocorrência, no surgimento ou no estabelecimento de qualquer doença. Então, quanto mais o ecossistema, o meio ambiente é equilibrado, menos esse fator ambiente contribui para que uma doença aconteça. Então, eu vou te dar um exemplo de um artigo que eu li hoje à tarde, estava até dando uma olhada para tentar achar um exemplo. Foi feito um estudo no Acre, e onde eles contabilizaram todos os casos de malária nas áreas desmatadas e nas áreas não desmatadas. Eles chegaram à seguinte conclusão: quando a taxa de desmatamento aumenta 4%, o número de casos de malária aumenta 50%. Então, isso é um sinal muito claro de que quando você perturba o ecossistema,
as coisas começam a acontecer, como se você mexesse numa casa de marimbondo. Os Uhum. marimbondos estão lá quietinhos. Os vírus, os micro-organismos, eles estão lá quietinhos na floresta. Aí você vai e chacoalha a casa de marimbondo, e aí começa a se espalhar. No caso específico da malária, ela é causada por um protozoário e é transmitida por mosquito anófeles. E é interessante que em diferentes países esse comportamento varia. Então, aqui na Amazônia brasileira, o mosquito ele se dá super bem em ambientes alterados, em Uhum. ambientes que foram recentemente desmatados. Então, à medida que o desmatamento avança, o número de casos de malária aumenta numa proporção muito maior, 10 vezes maior do que a taxa de desmatamento. Então, esse é um dos exemplos. Se a gente for na história das pandemias, se você voltar lá na peste negra, lá na Idade Média, o que fez com que ela se disseminasse e acabasse com matasse milhões de pessoas na Europa, diminuísse quase 25% da população europeia? Ratos. E por que os ratos proliferavam tanto? Por causa das más condições de higiene das cidades. Então, tudo era muito insalubre. Então, numa cidade, os ratos se davam super bem, porque o lixo era espalhado de qualquer maneira. E aí, quanto maior a quantidade de ratos, as pessoas se entravam em contato com os animais e adquiriam a peste, e aí, peste bubônica, e aí a doença foi se espalhando. Por quê? Porque as cidades eram. O meio ambiente das cidades daquela época conseguia ser bem pior do que o meio ambiente das cidades hoje em dia, por exemplo. Né? Uhum. Se você for em todas as pandemias, você vai encontrar a relação delas com alguma alteração ambiental. No caso do coronavírus, desse momento, a gente pode atribuir um fator causal, é o consumo ilegal de carne de animais silvestres, lá na China. Uhum. Então, as pessoas caçam os animais silvestres, amontoam esses animais nas feiras, beleza? E aí eles juntam bichos que nunca se encontrariam na natureza. Então pega um bicho que é do Vietnã, outro bicho que é da Indonésia, outro bicho que é da China, colocam eles todos naquelas gaiolas emboladas, e aí abatem os animais, espalham sangue, secreções, fezes, e aquilo vira um caldeirão fervilhante de doenças. Então não é de se espantar que seja comum que venham doenças dessas regiões da Ásia, aonde o consumo de carne de animal silvestre não é só um traço cultural, mas ele é amplamente disseminado. Então, a Uhum. China fez o que agora? Proibiu o consumo de carne de animal silvestre. Só que é mais ou menos igual proibir o brasileiro de comer feijão. Então, é uma questão cultural. E questões culturais você só consegue derrubar com tempo, com educação, com medidas que sejam, que trabalhem o convencimento das pessoas. Elas vão ser Uhum. convencidas de que isso não é saudável, que elas não devem continuar fazendo aquilo ali. Eu Então, estou querendo. a caça tem dois aspectos. Um, que a caça afeta a biodiversidade. Então, empobrece as florestas. A outra é que quando você come carne de animal silvestre, você não sabe o que você vai encontrar de patógenos. É diferente de você comer um frango, um boi, que são criados em situações relativamente controladas. Quando você come um tatu, a chance de você adquirir uma doença a partir do contato com a carne de tatu é muito grande. Basta Uhum. ele ter a doença, você vai adquirir. Uhum. Então, não é nem uma questão de se cozinhar bastante, se fizer isso. Não adianta, porque é o contato que faz a transmissão. Você E, vai ter que e, e, manipular a carne. e o animal pode ter aquele micro-organismo e para ele não ter nenhum problema. Ele vai viver até Exatamente. Você vai morrer. pegar, você vai pegar um tatu absolutamente saudável e ele vai transmitir, por exemplo, lepra para as pessoas, hanseníase. Porque Uhum. o Mycobacterium leprae vive bem no tatu e o tatu vive bem com ele. Né? É o caso Uhum. dos morcegos na Ásia, por exemplo. Os Uhum. morcegos, eles se dão muito bem com vírus. Eles têm o sistema imunológico dos morcegos, ele conseguiu se regular de tal forma que ele combate o vírus a ponto do vírus não lhe fazer mal, mas ao mesmo tempo ele não elimina o vírus. Ele permanece portador. Então o morcego, lá na Ásia, é um bicho que transmite muita doença. Agora, a gente tem uma diversidade alta de morcegos aqui.
no Brasil. E a gente só tem uma doença que a gente conhece, que a gente tem certeza que é transmitida por morcego, que é a raiva. Né? Por uma única espécie de morcego, que é o morcego hematófago, que raspa a pele do boi, e aí fica escorrendo o sangue, ele fica lambendo ali. Não é vampiro, se ele sair de dia, o sol não queima ele, não tem nada disso. Ele apenas se alimenta de sangue das suas presas. É a única doença que a gente localiza assim, em relação ao morcego aqui no Brasil é a raiva, mas certamente tem outras. Não só no morcego, mas nos felinos selvagens, nos cachorros do mato, nos lobos, nos gambás. E isso é comer carne de caça é um erro. E aqui no Brasil, salvo raras exceções em regiões muito remotas, ninguém tem a necessidade de comer carne de caça. Só se come carne de caça no Brasil por prazer, por gosto, por vontade de caçar, por se divertir com isso. Agora, por necessidade, Que é é diferente da raro. China, né? A Diferente da China, as China. pessoas comem por necessidade. Eu tive a oportunidade de 2 vezes em 2 regiões diferentes da China e eu vi em mercados coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que nunca verei. Tipo de animais que eles abatem para comer, como você descreveu. E aí Exato. isso que você falou é importantíssimo, porque há uma ilusão de às vezes a pessoa achar que está comendo a carne de uma caça e que está comendo uma carne de melhor qualidade. Ao contrário, né? Está comendo uma carne que é um Sempre risco pior. enorme para ela. E não Um uma risco carne de melhor enorme. qualidade. Você pode comer, por exemplo, uma carne de jacaré que é criado para isso, por exemplo. Tem um Exatamente. criador, aí é diferente. Mas o animal silvestre, o animal solto da natureza, é um risco enorme. Você entrou num tema aí que é justamente a questão dessa pandemia que está vindo da China. Então você já entrou nesse tema, quer dizer, a China, portanto, no estilo de vida, quer dizer, o modo como eles vivem, propicia, porque das pandemias que eu citei, a Ásia é a fonte dessas pandemias o tempo todo. É. Né? Na verdade, a gente não pode também criar um preconceito com a Ásia. Com certeza. A maior epidemia de todos os tempos é a epidemia de HIV, Uhum. de AIDS. E a AIDS veio da África. O vírus HIV, ele foi transmitido para o ser humano a partir do consumo de carne de macaco. Então, o vírus passou para as pessoas e nas pessoas ele passou a ser transmitido sexualmente. E aí, para um vírus encontrar, adquirir a capacidade de ter transmissão sexual para uma espécie que é promíscua, porque independente de questões morais, né, o ser humano é uma espécie promíscua, o vírus se deu bem. Né? Associa isso as más práticas de saúde, como quando não se tinha ideia de que o HIV ainda existia, né? Como compartilhamento de não trocar agulhas, seringas, por incrível que pareça. Hoje isso para nós parece um absurdo, né? Mas há 20 anos atrás, na China, o governo pagava para as pessoas doarem sangue. Isso criou um mercado negro de bolsa de sangue. Porque aí, sempre que você remunera alguma coisa, sempre aparece uma máfia para tomar conta daquele mercado, né? Então, as pessoas iam doar sangue, recebiam um valor por aquilo, aí começou a ter um mercado disso, e aí as condições de higiene eram precárias. Então, a AIDS se espalhou na China, inicialmente, por conta desse mercado de bolsas de sangue. Mas a Ásia, a África também é um celeiro de doenças, e o Brasil, a América, também é um celeiro de doenças. H1N1 começou nos Estados Unidos. E olha que nós estamos falando de um país onde a tecnificação da pecuária é enorme. Né? E ele começou em granjas de suínos. Então, a gente não adianta a gente ficar falando, isso vem da China, isso só vem de lá. Muito pelo contrário. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Inclusive, aqui no Brasil, eu posso citar nomes de alguns vírus, por exemplo, como o vírus Oropoche, vírus Maiaro, que ninguém nunca ouviu falar. Né? As pessoas não conhecem essas doenças, mas eles são doenças endêmicas da região amazônica, transmitidas por mosquito, e que, se a gente invade o espaço dos animais que são reservatórios dessas doenças, essas doenças começam a acontecer nas pessoas. Né? Só para a gente não esquecer, em 2017, 2018, a gente teve um surto
uma epidemia, na verdade uma epizootia, que é quando a epidemia acontece em animais, de febre amarela, Sim. nos macacos. Foi uma tragédia para os macacos. Nós perdemos populações inteiras de macacos. E provavelmente essas populações vão demorar muitas décadas para se recuperarem, se é que esses bichos vão se recuperar. Para a biodiversidade foi uma tragédia. Graças a Deus, o vírus não conseguiu ser transmitido para pessoas e de pessoa para pessoa. E se isso acontecesse, a gente ia ter uma epidemia de febre amarela surgida no Brasil. Então, Imagina. a gente não está isento de risco porque a gente não mora em Hong Kong, né? Certo. Boa observação. Existe um agravante lá que a população é gigantesca, né? São Uhum, bilhões de pessoas. uhum. Então, e muitas cidades com alta densidade populacional, que também é um fator que predispõe a Correto. essas campanhas dessas doenças. Essa sua explicação acabou me provocando um pouco na questão da teologia, porque eu me lembro quando o HIV começou e que muitos quiseram ou fizeram declarações do tipo que o HIV era uma doença, era o castigo de Deus enviado para as pessoas promíscuas ou os homossexuais e tal. Uhum. Saindo um pouco disso, é claro, ninguém está entrando aqui no tema de o que é certo ou o que é errado, o que é sexualmente aprovado por Deus ou não é, o tema não é esse, mas mostrar que quer dizer, esses males, eles têm uma relação muito mais estreita com a condição de vida do ser humano, que é extremamente afetada, por exemplo, por políticas sociais mal elaboradas, por ganância, por uma série de Uhum. fatores que vão promover um ambiente, né? Você vê, o macaco lá na África, né, transmitindo para o ser humano, e isso se torna um problema mundial. Quer dizer, a condição de vida da China, um país de população gigantesca, num sistema que até bem pouco tempo agora tem melhorado bastante, mas um sistema que coloca um nível de pobreza extremo na 80% da população, quer dizer, Uhum. um ambiente social que vai propiciar tantos males. E isso é importante sublinhar isso, porque não se trata de uma maldição de Deus jogada sobre as pessoas, mas se trata de uma consequência de um pecado estrutural, né? Um estilo Isso. de vida equivocado que a gente leva. E é muito Isso, importante nós cristãos termos percepção a respeito disso. isso vem desde sempre, na verdade. Isso é um fruto da queda do homem. É fruto do pecado. Não, se a Uhum. gente vive um mundo com tantas mazelas, isso é fruto do pecado. Então, as doenças, o componente humano das doenças, ele é muito forte. Então, é, é claro que o comportamento humano sempre vai influenciar na ocorrência de doenças, como eu falei. Os três Uhum. fatores, né? O Não tem vírus, dúvida. o hospedeiro, que é o ser humano, e o ambiente. O comportamento humano, ele é um fator extremamente importante nesse aspecto. Da mesma forma que nós estamos nos comportando de uma forma agora, no sentido de impedir a proliferação do vírus, no dia a dia a gente se comporta de uma forma completamente despreocupada, né? Como se nós fôssemos totalmente imunes a qualquer coisa dessa natureza. Então, Uhum. é, o comportamento humano ele é fundamental, é um fator super importante no surgimento de doenças. É. Nesse aspecto, a gente tem, por exemplo, doenças que são sexualmente transmissíveis. É claro que elas têm uma relação com a promiscuidade. É inevitável isso, porque é o meio que essas doenças têm de serem transmitidas, né? Doenças que são relacionadas à pobreza, se a gente não faz nada para diminuir a pobreza, a gente está lançando essas pessoas nesse caldeirão de doenças, por exemplo. Além de todas as outras questões que a pobreza que a pobreza traz. Então, sim, isso tem tudo a ver com a condição caída do ser humano, digamos assim, e com essa nossa incapacidade de tornarmos o mundo um espaço justo, um espaço sustentável, um espaço onde todos tenham as mesmas possibilidades, né? Isso é isso é aquilo que a humanidade persegue desde sempre e que não alcançou ainda, né? Em Uhum. alguns lugares melhorou, outros lugares não melhorou, outros lugares pioraram,
E isso sempre aconteceu. Então, a, as pandemias sempre aconteceram, sempre estiveram relacionadas a comportamento humano e as condições ambientais em que o ser humano se insere e aí dá condição para as doenças Perfeito, acontecerem. perfeito. Marcelo, a gente pode dizer, como eu e você, cada um de nós, tem um sistema imunológico. E esse sistema vai variar. Ele pode ter períodos de baixa em relação a outros períodos. E nos períodos de baixa, a gente pode portar um vírus, e esse vírus vai se manifestar no período de Certo. baixa, né? A gente pode dizer, então, que o planeta, o ecossistema, é o sistema imunológico do nosso planeta, e que, uma vez que a gente o coloca degradado, nós estamos possibilitando que o que existe hoje sob controle e até coopera com a vida pode se tornar um risco para a vida? Essa é uma analogia perfeita. Da mesma forma que o nosso organismo precisa de equilíbrio para funcionar adequadamente, então a gente precisa se exercitar, a gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma mente boa também. Se a gente tem um ecossistema incapaz de prover os serviços ecossistêmicos, ou seja, incapaz de alcançar o seu equilíbrio, é claro que ele não será capaz de manter sob controle os patógenos, os seus hospedeiros, os seus vetores. E aí, como o ser humano ele consegue estar e influenciar o planeta inteiro, em todos os lugares, é claro que o ser humano é o primeiro da fila, né, quando o ecossistema começa a falhar. O primeiro a receber as consequências, os primeiros, sempre seremos nós, os animais domésticos, porque nós nos colocamos lá na cara do gol. Uhum. Né? Porque nós é que invadimos o ambiente selvagem, nós que desmatamos. E a gente não desmata e vai embora. A gente desmata e coloca o boi. E a gente bota pessoas. E é claro, quando você afeta a biodiversidade, por exemplo, os patógenos começam a procurar novos hospedeiros. E eles vão encontrar quem tiver mais disponível. E, normalmente, quem é que, nesses ambientes modificados pelo homem, quem é que vai estar mais presente? O próprio homem. Né? Então, a gente vai lá, mexe na casa de marimbondo e não sai correndo. A gente fica lá para receber a ferroada. E a primeira ferroada vai ser na gente. Então, quando o ecossistema não consegue manter o seu equilíbrio, com certeza as consequências virão. Então, eu posso dizer que daqui para frente, na verdade, dos últimos 50 anos para frente, a velocidade em que as pandemias vão acontecer vão ser muito mais rápidas. A gente vai ter mais pandemias, não vai ser só coronavírus. Né? O mundo inteiro, o mundo científico vive na expectativa da grande pandemia de H5N1. E ela não aconteceu ainda, ninguém sabe por quê. Mas é uma questão de tempo, uma questão de probabilidade. Só que a H5N1 mata 50% das pessoas. Não mata 2%. Que é a gripe suína. Que é a gripe aviária. Aviária. A gripe das aves. A gente só ainda não teve uma epidemia de H5N1, uma pandemia muito grave, porque o vírus ainda não teve a sorte, digamos assim, de ser transmitido de pessoa para pessoa. Na hora que ele adquirir, e isso provavelmente vai acontecer, essa gripe ela vai se espalhar e vai ser, apesar de toda a tecnologia e todo o esforço que a gente possa fazer, vai ser algo semelhante à gripe espanhola do começo do século XX. Né? Vai ser muito letal e o mundo científico vive nessa expectativa. E aí, quando a gente vê, por exemplo, os governantes dos países e até de países desenvolvidos, com uma postura de negação da ciência, por exemplo, isso me assusta muito. Porque se não for através da ciência, não haverá outra maneira da gente escapar de uma pandemia dessa. Então, e ciência é investimento. Ciência não é ganha-ganha. Primeiro você investe, para quando houver necessidade você utilizar aquilo que você aprendeu. Nos últimos 10 anos, 12 anos mais ou menos, os Estados Unidos montou um programa chamado
Predict, onde eles começaram a pesquisar nos animais os patógenos existentes. Então, eles conseguiram identificar 900 vírus diferentes, possivelmente causadores de doença em pessoas, em termos mundiais. Mas o que adianta saber isso, né? Saber que tem 900 vírus diferentes que podem causar epidemias em pessoas. Isso é fundamental se a gente quiser ter alguma medida de prevenção, se a gente quiser conseguir, se a gente quiser fazer tomar algum tipo de medida adaptativa, no sentido de nos prepararmos para eventuais epidemias dessa natureza. O que o governo Trump fez? Cancelou esse programa. Por quê? Não quer investir nisso, porque isso não dá retorno imediato. Então, à medida que a ciência vai sendo negada, a importância da ciência vai sendo colocada em segundo plano, a gente vê isso acontecendo no Brasil também, um corte brutal nas bolsas de estudo. Aliás, a ciência no Brasil precisa de uma reformulação completa. Pesquisa, porque um cientista... Né? A pesquisa caiu no Brasil impressionantemente nos últimos anos. O cientista brasileiro, ele não é um trabalhador. Ele é um estudante eterno, né? Ele não é considerado um trabalhador. Então o cara inventa uma vacina, mas a bolsa dele é de R$2.000 e poucos por mês. E na hora que ele termina e entrega a tese dele, acabou. Não tem hora extra, não tem nenhum direito trabalhista, não tem nada que um trabalhador regular teria, né? Então, essa mentalidade de que o pesquisador brasileiro sempre é uma espécie de trabalho escravo, que vai estar à disposição do orientador para fazer o trabalho pesado, ou que é um cara que o governo não deve investir de fato nele, é um equívoco tremendo. Coloca o Brasil no final da fila dos países que fazem ciência, e quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos. Uhum. Nessa pandemia agora, quem é que vai resolver o problema dos respiradores? Não é a grande indústria produtora de respiradores no mundo. São as universidades que estão lá, cada um fazendo o seu respirador. O pesquisador brasileiro, ele é adorado fora do Brasil porque ele é um MacGyver. Com uma caneta, um clipe e uma fita adesiva, ele cria uma máquina atômica. Então, os pesquisadores brasileiros estão se virando e criando respiradores super baratos, que podem ser feitos em qualquer indústria, e provavelmente isso vai provocar uma mexida muito grande no mercado de produtos hospitalares, por exemplo. Uhum. Então, a gente precisa valorizar a ciência. A gente precisa valorizar, porque senão a gente vai ficar sempre à mercê do... E aí? O que você acha sobre o coronavírus? Ah, eu acho que ele não é tão grave assim. O outro, não, eu acho que ele é grave sim. Cadê os dados? Cadê as informações? Por que a gente já não conhecia esse vírus antes? Como é que é o genoma dele? Os pesquisadores da UFMG sequenciaram o genoma todo do coronavírus que estava no Brasil em menos de uma semana. Isso normalmente leva meses para fazer. Eles viraram noites lá trabalhando e descobriram de onde veio o coronavírus brasileiro. Isso é fundamental para a gente rastrear e conseguir tomar atitudes agora. Então, ou a gente investe em ciência como algo que é para o futuro, como uma poupança, ou então a gente vai estar sempre à mercê dessas situações. Marcelo, isso tudo que você me falou, e eu quero ir para o final do nosso papo, chamando agora a responsabilidade para nós, né? E a minha pergunta para você será, quero antecipar para você em seguida responder, mas antes eu quero fazer algumas colocações, será como é que cada um de nós precisa ter atitudes agora, digo em relação própria ao meio ambiente, como uma atitude mais responsável, uma vez que, ainda que no microcosmos, nós temos responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Mas eu queria antes colocar o seguinte, que toda essa nossa conversa, eu acho que ela expande a nossa perspectiva como cidadãos. Nós precisamos entender que essa pandemia, que tem tomado contornos políticos, tomou esse contorno político lá na Itália, e a consequência foi horrorosa, tomou contorno político nos Estados Unidos, e essa semana nós tivemos a bater o recorde do número de mortos em um dia, lá nos Estados Unidos, tem tomado um contorno político grave aqui no Brasil. Nós precisamos, como cidadãos, ser indivíduos mais esclarecidos para entender
que, por exemplo, não dá para pensar que o nosso país vai caminhar bem jogando universidades em descrédito, como tem sido feito, acabando com os centros de pesquisa, quer dizer, marginalizando o pesquisador, o professor, o universitário, tudo porque tem pode ter, né, nem significa que tem, uma perspectiva política contrária ou diferente. Então, se nós queremos, como cristãos e cidadãos, fazer um bom papel, nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos sair daquele lugar de caminhar como um bando de gado tocado numa estrada sem ter escolhido essa estrada. Né? Porque a gente está vivendo uma consequência grave. Eu tenho orado a Deus e pedido para que o nosso período aí com essa pandemia seja breve, que não seja tão catastrófico. Mas o que eu tenho visto, por exemplo, na nossa cidade, no primeiro domingo, quando nós fizemos o culto online, eu saí de casa e dirigi praticamente sem trânsito. No domingo passado, eu peguei trânsito para ir até o templo fazer o culto online. Eu saí na sexta-feira para assinar um documento para a fundação e eu peguei trânsito. As pessoas não estão preocupadas mais. E eu vejo esse movimento dentro das igrejas. Teve uma reunião ontem de manhã com o governador do estado, e eu não pude participar dessa reunião, a reunião virtual, mas um pastor amigo que participou trouxe para mim a notícia de que quase que 80% dos pastores discutindo com o governador estavam criticando a sua postura de isolamento social e dando um viés completamente político para essa crise. Enfim, essa sua fala assim, me inflamou no sentido de dar essa palavra, porque não vai aqui nenhum posicionamento político, não sou contrário a A ou B, eu sou brasileiro, eu me preocupo, eu lido com populações de baixa renda lá em São Pedro, através da fundação, e eu sei o risco que eles correm. Quer dizer, eu estou vendo gente morrer. Essa semana eu conversei com um pastor amigo de Recife, ele tem uma igreja num bairro bem simples, e ele dizendo para mim, Zé, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão adoecendo, e eu entendo todo o drama econômico, e aí, como fundação, nós nos movemos para ajudar esses irmãos lá também, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, ter essa perspectiva sensata que você coloca para nós, de entender que há respostas que precisam vir da ciência. E nós precisamos ouvir os dados. E, mais do que nunca, precisa ser cientista, Marcelo. A gente está dentro de casa recebendo notícias, vendo o que acontece na Itália, nos Estados Unidos, e aí agora vem um discurso até marginalizando o fluxo das notícias. Não veja mais notícias. Quer dizer, então, é triste isso, e eu conclamo a nós cristãos para sermos mais sensatos, para agirmos com mais responsabilidade, porque, queira Deus não, mas assim, a minha sensação é que talvez em 10 ou 15 dias a gente vai lamentar muitas coisas. Queira Deus não, eu oro para que não, tomara que não. Eu comecei a nossa live pedindo oração pelo pastor Sócrates, o pastor executivo da nossa convenção. Ele foi hospitalizado essa semana e hoje foi entubado, com dificuldades respiratórias graves. Ele já é uma pessoa de certa idade. Então, temos orado, vamos orar por ele. Mas o que vai acontecer? Então, eu queria fazer um pouco desse desabafo, como um líder que fico lidando com muita gente em várias dimensões e vendo os riscos e os problemas, né? E eu queria fazer um pouco dessa fala aqui. E entregar para você essa última pergunta, para a gente usar esse tempo que falta, você nos provocar no sentido de que o que cada um de nós, no seu mundo, no seu ambiente doméstico, pode fazer e deve fazer para que haja um cuidado melhor com o ecossistema que é tão importante, que é o nosso lógico do nosso planeta. Parece que o Marcelo, o contato com o Marcelo caiu, eu vou tentar reconectar com ele aqui. Ele vai voltar e eu vou colocá-lo de novo na conversa aqui. Mas eu peço que você que está nos acompanhando, receba bem essa minha palavra. Ela não tem qualquer perspectiva política partidária de forma alguma. Ela é apenas a expressão da minha preocupação com aquilo que eu tenho visto acontecer em diversos aspectos, com pessoas, as falas que eu tenho acompanhado de vários pastores. Gente, nós somos cristãos, nós temos um Deus que criou tudo isso que está acontecendo, como o Marcelo salientou, está acontecendo por conta
da queda, nós perdemos a sensatez para existir nesse planeta. E se de algum lugar precisa vir, irmãos, sabedoria, é de nós, cristãos, que caminhamos com Deus, que conhecemos a graça de Deus. Então, de nós tem que vir sensatez. Então, vamos ter sensatez nesse momento, com todo respeito a qualquer posicionamento político de qualquer dos irmãos, aqueles que são mais de esquerda ou de direita. Não é esse o caso, não estou preocupado com isso de forma alguma, mas pedindo para nós sermos cidadãos, para agirmos com sensatez. Quando se enfrenta uma pandemia, é a ciência que vai nos dizer o que devemos fazer. São informações técnicas e não sentimentos. Eu acho isso, eu acho aquilo, de forma alguma. Então, irmãos, vamos ter esse cuidado para a gente poder se posicionar de maneira mais sensata e se comportar de maneira mais sensata. Nós temos ainda alguns minutos, eu não consegui perceber ainda que o Marcelo tenha tentado entrar. Talvez a conexão dele lá na casa dele tenha caído. Então, eu vou encaminhar aqui a nossa conversa para fechar. Ele não está presente, mas eu quero agradecer muitíssimo ao Marcelo por essa fala. Em breve, eu pretendo produzir um sermão dialogal com o Marcelo lá na nossa igreja, para falarmos sobre essa dimensão ampla da nossa fé, a fé cristã, que também nos faz responsáveis pelo mundo em que a gente habita. Então, em breve eu pretendo, quando a gente voltar, voltando à nossa condição normal, que se Deus quiser, vai acontecer em breve, nós vamos celebrar muito e vamos ter um momento assim também. Mas eu quero, então, encaminhar para o final, agradecendo que você está aqui, pedir uma vez mais para que você tenha todo o cuidado, não se iluda, aparentemente está tudo bem, não tem tantas mortes acontecendo, mas olha, nós estamos no período inicial desse processo, nós estamos no período em que daqui a 10, 15 dias vamos ver. Eu estou orando a Deus, Senhor, que as minhas sensações sejam completamente frustradas, que as minhas percepções sejam frustradas, porque a minha percepção é de que vai se agravar muito, mas eu estou orando para ser frustrado, para estar completamente errado, para que nenhuma vida mais se perca. Mas eu peço, irmãos, vamos ser responsáveis, vamos ter cuidado. Nós vamos continuar na nossa igreja com os nossos trabalhos suspensos, até que, tecnicamente, até que, a partir da fala de pessoas da área da ciência, nós possamos ter segurança de que a gente possa voltar. Não antes disso. Não pode vir o decreto que for, pode vir, ainda que o governador diga, igrejas podem funcionar, se não tivermos uma palavra de profissionais gabaritados para nos dizer, olha, está seguro voltar, até que isso aconteça, nós não vamos voltar. Ok? Então, mais uma vez, ao Marcelo, nosso muitíssimo obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando. Olha, sábado que vem, 19h30, vamos ter outra live. Nós vamos conversar com o médico da nossa igreja sobre o ambiente do profissional de saúde em meio a essa pandemia, porque eles precisam ser alvo das nossas orações. Não perca, coloca na sua agenda, nós vamos divulgar, e será um tempo muito, muito, muito especial. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã pela manhã, às 10 da manhã, às 9 da manhã nós temos a EBD das crianças, vai ser transmitido pelo nosso YouTube, canal do YouTube. Às 10 a EBD nossa da igreja, eu e o Kenner vamos falar sobre a Bíblia, e às 19 horas o nosso culto. Por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreva, é importante para a igreja que você faça isso, ok? Fiquem em paz, que o amor do nosso Deus esteja sobre você, a graça de Jesus e a presença do Santo Espírito de Deus estejam com a sua vida. Um grande abraço, Marcelo, um grande abraço, precioso demais o seu caminhar conosco. Fico por aqui e nos vemos amanhã. Deus abençoe.